Sueli Moroni da Silva Machado, que vai falar sobre a decisão de diretoria da CETESB 118, de 26/11/21. E gostaria também de agradecer ao Jorge Rocco, que vai falar sobre o Decreto Federal 10.926, de 12/1/22. Agradecer muito a vocês, porque são temas importantes no qual a indústria está toda inserida e vocês são muito gentis como especialistas em falar para os associados que estão presentes. Como em primeiro lugar, eu esqueci de perguntar se vocês permitem a gravação. Se vocês permitem a gravação, Sueli e Jorge, vocês permitem? Sem problema. Sem problema. Jorge também permite? Jorge, eu dei uma saidinha. Jorge, sem problema para você filmar a reunião, a apresentação? Gravar? Sem problema, também. Não, não tem. Então, é importante porque os associados que não estão presentes vão poder ver depois a gravação. Porque o tema que vocês vão falar realmente é muito importante. Então, afeta a todos. Então, por gentileza, eu não sei quem que vai falar primeiro, se é a Sueli ou se é o Jorge. Fiquem à vontade. Pode ser a Sueli. As damas. As damas primeiro, né? Só vou pedir para tu fechar o teu. Quando vocês estiverem vendo a minha apresentação, aí vocês falem, por favor. Estão vendo já, não? Ainda não. Ficou escuro. Ia mostrar e ficou escuro. Coisas da internet. É que demora um pouco mesmo. Né? Aqui, esperando. Nada ainda? Nada ainda. Eu acho que vale a pena tirar e colocar de novo. É o que eu vou fazer agora. Um abraço também, Cláudio. Volte direito, hein, por favor. Agora travou toda a minha tela. Tá. Tenta ver se você consegue. Ao vivo e a cores, não, ao vivo e a cores. Estão discutindo. Eu travou. Eu preciso falar. É que eu preciso falar. Voltou a imagem de todos. Agora, só que está em tamanho pequeno, você pode ampliar a imagem. Pode ser? Vai ser o Jorge, tá, gente? Tá bom. Então, Jorge, vai em frente. Jorge, por favor. Aí, estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo, pessoal. sim. Estamos ouvindo. Então, tá bom, então. Então, como entrou a minha, facilita aí para a Sueli adaptar aí posteriormente, tá bom? Então, primeiramente, aí, obrigado pelo convite, em nome da Fiesp-Cies, o Departamento de Desenvolvimento Sustentável, tá? Geralmente, esse assunto é tratado dentro do DDS pelo nosso especialista Ricardo Garcia, mas ele está em período de férias, e a Nícia pediu para que eu pudesse comentar a apresentação que foi feita pelo Ricardo sobre esse tema na Câmara Ambiental da Indústria Paulista, CAIP, e aqui com vocês, tá? Reiterar esses assuntos com alguns destaques, tá, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, aí, nós temos aí o arcabouço legal da Política Nacional de Resíduos Sólidos, com destaque inicial aí da Política Federal, e aí esse novo decreto 10.936 desse ano, que traz aí um processo de aglutinação de vários decretos, facilitando a vida nossa numa leitura mais fácil e aplicação, e algumas inovações que a gente vai destacar. Aí temos também a legislação paulista,
Claro, tem pessoal aí, talvez, de outros estados, mas com destaque aí ao que trata a logística reversa pela Secretaria e pela CETESB, tá ok? Mas fica isso, compete a cada um. Então, esse novo decreto, na realidade, ele não traz tanta novidade assim, ele simplesmente aglutina o conteúdo que estava em 3 decretos e algumas orientações específicas, com base na forma que era o decreto 7.404, que regulamentou a lei em dezembro de 2010, tá? E com isso trouxe os conteúdos referentes ao decreto 5.940 e principalmente o de isonomia, o 9.177 de 2017. Então, na realidade, a gente vai ver aqui, vai apontar, e a apresentação deixa para vocês os pontos principais, e trazemos aqui alguns detalhamentos, principalmente de interesse aí da associação. Então, aí essa é uma visão da estrutura desse decreto, que aí aglutinou aí os outros decretos, revogando eles, obviamente, o que facilita e dá segurança jurídica, não deixando nenhum, como a gente fala, algum rabo técnico jurídico que possa ser contestado, tá? O decreto tem várias mudanças, e é isso que a gente vai destacar alguns pontos, tá? Cria um Programa Nacional de Logística Reversa, e isso está, eu aponto também o artigo que referente ao decreto, e nessa criação do programa tenta otimizar aí as informações operacionais de infraestrutura física e logística para o caso. Dá um detalhamento de regras e condições para a participação dos importadores frente à obrigação do sistema de logística reversa, e isso é importante, aí entendo talvez para vocês. E aí, detalhando isso, principalmente no artigo 14, ele traz esse aspecto. Deixa eu só diminuir aqui, que eu estou atrapalhando minha apresentação aqui. Que trata esse artigo, ele traz a estruturação, a implementação e a operação do sistema de logística reversa, colocando a responsabilidade aí do importador e, convenientemente, por seus produtos aí, ok? Ele traz um olhar, definição de regras para importadores, através dos seus parágrafos, e aí estou destacando alguns deles que possam estar aí, que deve apresentar por meio eletrônico ao órgão de controle a cópia do contrato firmado entre as partes ou termo de aditivo, tá? Então, se você tem um acordo setorial ou tem um termo de compromisso, a empresa que for exercer essa função, até mesmo de gestora do sistema, possa estar tendo que apresentar esse contrato que dá delegação para o terceiro exercer essa função, ok? É por isso o contrato firmado entre as partes. Então, ele traz claramente as informações, e a empresa importadora terceirizada, no parágrafo 7º, incluirá na declaração de importação a informação do responsável por estruturar, implementar e operacionalizar o sistema de logística reversa dos importadores. Tá ok? Nada mais é do que eu acho que todos vocês, do conhecimento de vocês, do processo que já está em andamento, mas é o que deixa aí, é o regramento um pouco mais claro. Tá certo? E no artigo 15, ele traz um aspecto que vai ser ainda regulamentado em 180 dias. Tem alguém com o microfone? Vocês estão me ouvindo? Ok agora? E Sim. a integração do sistema de logística reversa ao SINIR, tá certo? Isso vai fazer com que haja aí a necessidade das entidades gestoras ou dos programas e processos de logística reversa, sistema, tenham que apresentar todas as informações aí também no SINIR, tá? É um fato que também está acontecendo, pelo menos exemplificando aqui no estado de São Paulo, inclusive amanhã cedo vai ter uma live por parte da CETESB, mostrando também o sistema de logística reversa através do SIGOR. Então, se nós temos o SIGOR, que é o paralelo ao SINIR,
né, que é informação, mas quer ter o sistema de transporte. Nós vamos ter também aqui no estado de São Paulo, tem aí o SIGO de logística reversa. Ô, Jorge, desculpa Oi? só te interromper, não sei se você quis manter na primeira página mesmo ou você esqueceu de ir passando a apresentação. Não está na apresentação? Tá, mas está na primeira página ainda. Ai, desculpa, eu estou andando aqui no meu, então ninguém me apontou. Como eu saí também, achei que era por conta do meu computador. Por isso que eu nem Vocês falei estão nada. vendo uma nova tela? Sim, agora Sim, sim está na agora? segunda. Isso. Ah, então desculpa, então eu vou só voltar aqui. Vocês ficaram nessa, Na outra, é isso? na anterior. Estava na página inicial. Ah, então Quando você desculpa estava a falando. todos. Então, eu no meu estava andando, então eu só repito aqui, então, a segunda slide, que traz o arcabouço aí, com destaque ao decreto, tá? O que você pode fazer aí, só Oi, poderia aumentar a tela. eu estou na tela cheia, Não, é que para nós não. então tem algum problema aqui. É alguma coisinha aí que tem que aumentar aí no copinho embaixo aí, acho. Mas na minha... Eu sugiro, Jorge, que você Oi. pare de compartilhar, Isso, aumente voltar. ela no seu computador primeiro, E coloque compartilhe. e depois compartilha. Eu acho que é melhor. Perfeito, pessoal. Então, eu vou fazer isso, desculpa aí. Está Tranquilo. interrompido, tá ok? Mas eu não consigo Isso, se eu fizer isso. Agora você amplia a visualização para você e depois você compartilha. Mas aí, quando eu estou fazendo isso, não está acontecendo compartilhamento. Eu tenho que abrir primeiro o compartilhamento. Tá, tudo bem, então faça assim. Tá um problema aqui, não sei o que. Um minuto, vamos aí. Tela cheia? Não está cheia, mas senão não faz mal. Vai em frente. Eu não sei o que está acontecendo também. Não tem problema. Vai em frente, por favor, Jorge. Tá. Então, vocês estão... Está passando as páginas? Agora sim. Tá. Então, desculpa, vamos seguir dessa forma, tudo bem? Tudo. Não sei o que está acontecendo. Vamos lá. Então, aí o arcabouço que eu comentei, tá, na minha fala, com destaque aí no início a lei federal e o decreto, que vamos detalhar. Aí o decreto 10.936, que revoga os dispositivos antigos de regulamentação da Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, o 5.940, principalmente o que regulamentava antes, o 7.404, de dezembro de 2010, e o decreto de isonomia 9.177. No fundo, esse decreto novo, ele incorpora todo o conteúdo desses decretos, dando alguns detalhamentos e melhorando a redação para poder melhor aplicar a estrutura aí e a implementação da política, tá certo? Ele traz uma estruturação desse decreto, que segue a estrutura que é do antigo decreto 7.404, de 2010. Tá? E aí vou destacar aí os pontos. Então, a criação, um deles, novidade, é a criação do Programa Nacional de Logística Reversa, que antes era feito pelo Comitê Orientador. Então, agora você tem esse programa e vai ter aí o detalhamento, no item 2, detalhamento, regras e condições para a participação dos importadores no sistema de logística reversa, em seu artigo 14, onde eu faço um destaque, tá? Dando um exemplo do texto do decreto, o parágrafo 4º, onde chama atenção aí
às obrigações da estruturação, implementação e operacionalização do sistema de logística reversa, tá ok? Então, quer dizer, são assuntos que também não é novidade, como eu comentei antes e destaquei, e aí vem os parágrafos 5º, 6º e 7º, deixando muito claro aí a responsabilidade, mas o destaque daqui é a empresa terceirizada, que possa ser a gestora ou não desse projeto, que é na apresentação do sistema para o sistema, ou aqui no estado de São Paulo, sendo colocado aí através do SIGOR. E aí, outro aspecto importante que vai acontecer, e aí no caso do SINI, é a colocação das informações do sistema de logística reversa, e como no estado de São Paulo, eu comentei, amanhã irá ter uma live da CETESB, onde eles detalham os aspectos do SIGOR de logística reversa. Então, esse é um ponto a ser observado, ok? O que passa também, traz nesse decreto novo, é a integração da logística reversa ao SINI, então, por isso que a gente vai informar, como foi colocado no artigo 14, cada gestor do seu sistema ou a gestora ambiental irá colocar no SINI as informações necessárias na logística reversa, assim como também posso ter em cada estado. Tá? Detalha também a questão da implementação do sistema, de acordo com os acordos setoriais, então, que antes, termos de compromissos ou regulamentação pelo poder público, ou federal ou estadual, seguir aí essa orientação frente ao que já tinha antes, através do comitê orientador, com relação aos procedimentos de como seria o acordo setorial e os termos de compromisso. Isso dá um pouco mais de segurança jurídica a todo esse processo, tá? E aí, do ponto de vista também do item 5, prevalecendo os instrumentos nacionais de sistema de logística reversa sobre os firmados no âmbito regional, distrital ou estadual. Isso também traz aí a questão da hierarquia desses compromissos e o que é importante frente à isonomia quando você define as regras ou as metas a serem atingidas, então você começa a ter uma isonomia entre os sistemas. Tudo bem? Outras mudanças também, aí com isso, com esses regramentos novos e o que tinha sido definido no passado pelo Comitê Interministerial e também o Comitê Orientador da Logística Reversa, eles são extinguidos e automaticamente boa parte dessas regras estão incorporadas aqui dentro desse decreto. Então, a criação de regras para a regulamentação também poderá ser feita pelo Poder Executivo, voltando aí à questão tanto de logística reversa ou qualquer outro procedimento. Então, a gente vai ver ao longo do conteúdo, quando a gente faz uma leitura desse decreto na íntegra, que menciona em vários momentos que vai ter atos administrativos do Poder Executivo para a regulamentação de determinados pontos do decreto ou complementação do que for necessário. Tá? Então, isso fica uma dinâmica referente a isso. E novas regras para os distritos e municípios na gestão de integração dos resíduos gerados em seu território. O que quer dizer isso? Na realidade, dentro do decreto, fala sobre a questão do o plano de gestão integrada, tá? Os municípios têm que fazer, o Distrito Federal também realiza seu plano integrado, baseado também como fosse o plano estadual de uma unidade federativa. Ok? Então, com isso, um detalhamento aí, deixa muito claro no regulamento, quando você fala do artigo 24 aí, a apresentação, que é importante para nós do setor produtivo, a questão do estudo de viabilidade técnico-econômica para poder implementar o sistema de logística reversa. Então, isso é um aspecto que lá no começo da discussão da política nacional e a sua implementação, o setor industrial
pleiteou e foi colocado a necessidade de estudo de viabilidade técnica econômica para demonstrar se implementa ou não um determinado sistema de logística reversa. Vocês têm conhecimento disso, tá? Então, esse é um aspecto só que reitera o que já tinha sido tratado em edições anteriores da regulamentação, da lei. Tudo bem? Existe uma subseção que fala claramente a questão da isonomia, que é a revogação que eu comentei inicial do decreto 9.177, 2017, porque você tinha os acordos setoriais implementados até antes desse decreto citado, e a cobrança para determinadas empresas que tinham aderência a um determinado sistema. Porém, as similares do setor que não participavam não tinham obrigação nenhuma, então isso estava uma defasagem. Então, esse decreto veio para dar isonomia e os regramentos de um acordo setorial, de um termo de compromisso, servem para cumprimento de todos os outros participantes de um setor que tem objeto de sistema de logística reversa, tá certo? Traz também a criação de critérios para participação de cooperativas, de associações de catadores, deixando isso também bastante claro a sua competência dentro de um sistema de coleta seletiva que é de responsabilidade do poder público municipal, e o que cabe à participação priorizada dessas organizações em sistema de logística reversa. Tá? Não é uma obrigação, mas precisa ser priorizado. E isso tem sido cobrado constantemente, não só pelos órgãos ambientais, mas também pelo Ministério Público também, quando chama para verificação do andamento de sistemas de logística. Esse decreto cria um programa de coleta seletiva cidadã, mas nada mais é do que a obrigação dos órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, que tem que participar e trabalhar dentro desse programa de coleta seletiva cidadã. Na realidade, isso não é novidade, propriamente dita, porque existem outros programas de governo que já orientava as organizações e a administração pública federal a implementar sistema de coleta seletiva dentro das suas unidades de trabalho, tá, ok? E aí integrar isso aos sistemas ou de coleta seletiva do município. Outro aspecto é a compatibilidade dos planos de resíduos sólidos com menor abrangência geográfica com os planos com maior abrangência geográfica. Isso é importante sobre o ponto de vista, porque talvez não entre diretamente no caso de vocês, mas os planos de gerenciamento de linhas de produção, principalmente objeto de licenciamento ambiental, têm a obrigação de fazer os planos de gerenciamento de resíduos. Então, você pode aí determinar abrangências geográficas para trabalhar tanto no âmbito municipal, mas também no âmbito de cada setor aí, ou atividade produtiva. Tá, ok? Então, na realidade, a gente vem repetindo e estamos sinalizando aí o que já vinha acontecendo. Traz o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, com o envolvimento dos setores ministeriais do federal, a competência do CONAMA em monitorar a execução do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, e sugerir aperfeiçoamento, isso é uma novidade dentro do processo, tá, ok? E regras para atualização do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que até então o Plano Nacional ainda não tinha sido, ainda não foi aprovado, deve-se gerar um novo plano. Aí trago também essas mudanças de obrigatoriedade para a demonstração da sustentabilidade econômica financeira, principalmente ligado ao serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduo. Isso vem com link também com a Política Nacional de Saneamento Ambiental, que aí os prestadores de serviços de limpeza pública têm que serem mais transparentes e que os serviços, ao ser cobrados, terão que ter eficiência desejada. Então, isso vai além do processo nosso, mas, de alguma maneira, aí, pode estar numa abrangência de serviços de logística reversa. Tá?
possibilidade de elaboração de planos municipais de gestão integrada de resíduos, planos intermunicipais de resíduos e também os planos de gerenciamento por meio do CINI. Então, isso é bom, porque aí o CINI é a plataforma de informação de todas essas informações de geração por parte do município ou intermunicipal, e aí isso dá subsídio para quem até mesmo possa estar fazendo o programa de logística reversa individualizado. Tá? Criação de regras de dispensa e simplificação da política do plano de gerenciamento de resíduos sólidos para micro e pequena empresa. Isso vem reiterar o que já tinha sido tratado, que está regulamentando o que está na lei, tá? Que o plano de gerenciamento de resíduos sólidos ele tem um conteúdo mínimo para ser apresentado aos órgãos ambientais pelo setor produtivo, e as micro e pequenas podem ter um formulário simplificado, tá? Com regramento para que possa ser atendido e até mesmo serem atendidos pelo sistema, o plano de gestão integrada da municipalidade. Então, isso é uma reiteração do que já tinha. Criação de critérios para definição do gerador de resíduos perigosos, que é outro que já vem na lei e já era regulamentado, no sentido de que precisa ter plano de gerenciamento específico para resíduos sólidos e tratar isso no seu licenciamento ambiental e integrar isso também no próprio plano de gerenciamento de resíduos. Então, tudo isso já é fato também já de conhecimento. Criação da obrigatoriedade para os resíduos apresentarem características de inflamabilidade, seja destinada à recuperação energética, incluindo listas prévias de tipo de resíduo e sua execução. Tá? Então, isso também avança um pouco mais, porque ao longo desse processo de 12 anos aí, que está em andamento, há o reconhecimento dentro da hierarquia que os resíduos também possam estar tendo a recuperação energética, o valor dele para essa finalidade. Então, isso traz outros ganhos, tá ok? Aqui eu trago o detalhamento do artigo 63, que fala da dispensa, tá? Propriamente dito para as micros e pequenas empresas. Esse aspecto, um detalhamento aí para vocês, quem é de São Paulo já conhece aqui a cidade do município de São Paulo, que é aquela questão aí, volume de 200 litros por empreendimento dia, que é o que, de alguma maneira, tem norteado boa parte das municipalidades a implementação de taxas de resíduo ou a obrigação de que o gerador, acima desse volume, seja enquadrado como grande gerador e ele tenha que fazer a gestão total de seus resíduos da sua planta. Ok? Aí, como já foi dito, aí, novas condições para os estados, distrito e município para obter recursos através de seus planos, obter recursos da União, e aí o que se espera é que haja uma integração por parte e tenha uma gestão de resíduos sólidos urbana mais eficiente, principalmente uma preocupação nossa quando você tem a implementação de taxa de resíduo, que é uma tendência que pode ser realizada pela maioria das prefeituras, tá ok? Detalhamento de linhas especiais de financiamento, tá? Para gestão e gerenciamento de resíduos, do regramento para isso, e traz regras para o dispositivo transitório. Então, resumidamente, esse decreto traz isso e acrescenta na Lei de Crimes Ambientais, como a Lei 12.305 traz também os seus dispositivos, que as questões de resíduos sólidos passam a ter impacto de crime ambiental no seu enquadramento, e no caso específico aí, eles melhoram a redação ao tirar de dentro da leitura de resíduos sólidos ou rejeito in natura a céu aberto, os depósitos de mineração, tá? Os rejeitos, porque, na realidade, isso é utilizado na recuperação da área degradada quando finaliza a atividade. Então, isso foi um ganho do ponto de vista de reconhecer o que sempre foi tratado nesse setor de mineração,
como no processo de licenciamento ambiental, tá ok? Então, resumidamente, os pontos que eu queria trazer aí para vocês, comentário do que esse decreto traz, e ele traz aí, do ponto de vista de melhoria do texto, destacado como novidades, tá ok? Então, esse é o ponto, tá? Desculpa inicialmente aí, mas, resumidamente, pelo tempo, é isso que eu tinha que comentar inicialmente com vocês. Jorge, muito obrigado, uma excelente apresentação. E enquanto a Sueli coloca a apresentação dela, eu tenho uma pergunta rápida para você. Se existe uma corresponsabilidade do reciclador, do gestor e das secretarias de meio ambiente estaduais. E a importância da Secretaria de Meio Ambiente Estadual é especialmente dirigida quanto à qualidade do serviço do reciclador, porque é ela que licencia o reciclador. Então, se existe uma corresponsabilidade dos três, reciclador, gestor e secretaria. Isaac, só para eu entender, quando você está falando de reciclador, você está falando do reciclador que pega os materiais e produtos passíveis da logística reversa ou de uma coleta seletiva, ou é da transformação desses materiais em novos produtos? Que momento você está falando? Não. É a primeira parte. Não é o que transforma em novos produtos, é o que recolhe o material e, por exemplo, uma lâmpada que tem mercúrio, tira o mercúrio dele, ou que tem um produto eletrônico, separa a parte eletrônica da parte de plástico, por exemplo. Perfeito. Então, é quando chega o produto, como no caso específico de vocês, as lâmpadas, e aí ela passa por um processo de descaracterização e a retirada da parte perigosa. Então, isso é uma transformação. Então, isso é objeto de licenciamento ambiental. Geralmente, isso é feito pelo Estado. É o Estado que autoriza o empreendedor a apresentar e licenciar essa atividade, e aí vai ter que ter todo o regramento de manuseio, forma, controle, para que não haja nenhum tipo de impacto ambiental sobre a poluição do ar, solo, água superficial subterrânea, tá? Ou então, até mesmo com isso, geração de resíduos. Isso então, se vê dentro do licenciamento ambiental. Certo, mas o regulamento federal, ele enquadra a Secretaria do Meio Ambiente ou ela não enquadra? Não, isso enquadra na Política Nacional de Meio Ambiente, tá? Que a 6938, de 81, e aí a Lei Complementar 140, de 2011, que determina a competência para fazer o licenciamento, se é da União, se é do Estado ou se é do município. Se a atividade não é feita pela União, ela é feita pelo Estado. Então, a maioria dessas atividades de empresas que reciclam, que processam materiais do gerenciamento de resíduos sólidos, elas são feitas pelo Estado, tá? E em alguns estados existe a delegação, como aqui no estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul, na Bahia, para os municípios. Mas, geralmente, essas atividades de transformação que mexem com resíduo não são transferidas para a obrigatoriedade de avaliação pelo município. Então, cabe ao Estado licenciar e é responsabilidade dele de fazer essa fiscalização. Quem licencia, fiscaliza. Isso está dentro do regulamento da Lei Complementar 140, de 2011. Obrigado. Sueli, desculpa eu te atrapalhar, mas pode iniciar e eu só te peço uma gentileza, encerrar às 15 horas. Perfeito, eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu só vou fazer uma rápida apresentação minha, porque eu acho que nem todos aqui me conhecem, diferente do Jorge, né? Então, eu entrei aqui na Fiesp agora em janeiro. Eu venho da indústria química, precisamente da indústria de fertilizantes, tenho 30 anos aí na parte da indústria e mais de 20 na área ambiental. Especificamente, eu era do ramo de fertilizantes e trabalhava lá em empresas em Cubatão, tá? Então, estou fazendo parte do time agora faz 2 meses, efetivamente hoje 2 meses.
eu vou ser muito breve, porque eu vou explicar depois no final por que eu vou ser muito breve dessa apresentação, tá? Então, conforme o Isaac comentou, a gente saiu uma decisão de diretoria 118, em novembro de 2021, que ela traz o plano de redução de fontes estacionárias, vulgo PREF 2021. Vamos lá, agora vai começar. Nossa, ele está travando meu computador, não é possível. Eu mandei. Vocês estão vendo? Não, mas... Sim, está passando. Ah, tá Sim, vendo? estamos vendo. Gente, eu vou tentar fazer sem modo apresentação, porque eu acho que ele vai... Tem algum problema? Vocês estão conseguindo ver bem, né? Estamos. Vá em frente. Tá. Então, o PREF, ele foi previsto no decreto que saiu em 2013, que é o 59.113, que ele estabelece os novos padrões de qualidade do ar baseados nos padrões da OMS, da Organização Mundial de Saúde. E esses padrões, na verdade, eles foram estabelecidos para serem atendidos de forma escalonada em 4 estágios. Então, ele tem meta 1, meta 2, meta 3 e meta final. E esse decreto estabelece que para as áreas em não atendimento aos padrões de qualidade do ar, sejam elaborados os planos de reduções de emissões atmosféricas, o vulgo PREF. O anexo 1 dessa decisão de diretoria traz o PREF exatamente a meta 2, que é a que nós estamos agora. Então, o decreto saiu em 2013, e aí eles criaram o PREF 2014, e com a meta 1, e agora em 2021 saiu essa meta intermediária 2. A tabela 3 traz as listagens dos municípios que compõem cada região de controle e o poluente para o qual a região foi classificada. Então, por exemplo, você vai ter região de Cubatão, então ela está classificada para material particulado e SOX. Metropolitana, material particulado e NOx. Então, essa tabela 3 ela vai trazer o município e qual parâmetro de controle que a CETESB vai estar dentro do PREF. E o que é mais importante, que eu acho que é por isso que eu estou fazendo até bem reduzida, que são os anexos 2 e 3, que eles trazem a listagem das empresas elencadas no PREF 2021. O 3, ele é basicamente do Polo Cerâmico de Santa Gertrudes, mas o anexo 2 traz todas as empresas que serão convocadas com relação ao PREF 2021. Depois eu vou colocar o documento para vocês verem. E aqui são as metas que os parâmetros, né, os poluentes que a CETESB está considerando, e o valor que a meta estabelece, por exemplo, na meta 2, a gente tem aí o padrão de material particulado MP10, a gente tem MP2,5, SOX, e o padrão que ela vai estar estabelecendo aí como meta 2. E aí, esse anexo único dessa DD, dessa decisão de diretoria, ele traz as empresas integrantes definidas como grupo 1, grupo 2, grupo 3. A grupo 1, ela já fazia parte do PREF de 2014, a grupo 2 está entrando agora, e a do grupo 3, elas não serão convocadas por quê? Porque o município saiu do PREF 21. Por quê? Porque os padrões de qualidade do ar para o município, para os padrões que foram estabelecidos, eles já estão dentro do padrão de qualidade do ar. Então, por isso que não serão convocados. Mas existem algumas obrigações para cada grupo. Então, de acordo com o grupo que a empresa se encontra, o nível de exigência será diferente. Quando a gente trata grupo 1, 2 e 3, que a gente está falando de todos têm que implantar os equipamentos de controle de melhor tecnologia prática disponível e realizar as amostragens em chaminés de acordo. Tem as resoluções CONAMA 382, que são para fontes novas posterior a 2007, e a 436 são para as fontes anteriores a 2007. Nessas CONAMAs, elas têm vários setores, né? Várias caldeiras, a gás, a óleo, setor de fertilizantes, setor de metalurgia, e aí ele coloca alguns padrões estabelecidos de emissão. Só que, se você tiver um padrão de licenciamento, na tua licença de operação, um padrão mais restritivo, é o padrão mais restritivo que está valendo. E isso inclui também as caldeiras. Então, você tem que amostrar não só chaminés dos processos produtivos, mas das caldeiras e fornos também.
E mais específico, que são aí basicamente o grupo 1 e grupo 2, vai ter uma revisão de inventário para quem é do grupo 1, vai ter um preenchimento novo de inventário para o grupo 2, e para quem tiver emissões totais, né, da planta, do site como um todo, acima de 40 toneladas de NOx, 100 toneladas de material particulado, 40 de NOx, assim por diante, vai precisar apresentar esse plano de redução para a CETESB. E tem outras exigências de acordo com o grupo a qual entrega. Então, por exemplo, precisa colocar medidor de consumo de gás que entra por fonte. Normalmente, as empresas têm um medidor na entrada da planta e depois ela distribui. Não, vai ter que ser um medidor por fonte. E eu vou colocar o documento na íntegra, mas os comentários finais que eu queria comentar, assim, para quem for aplicável, é importante fazer a leitura na íntegra desse documento. Ele é um documento que traz bastante coisas novas com relação à parte de novas exigências para o PREF 2021. A convocação, a gente conversou com a CETESB, eles estão pretendendo, são 170 empresas que estão elencadas no PREF 21, e eles não têm, na verdade, fôlego, né, para convocar todos, para ter o plano de redução de todos, avaliar todos, porque esses planos vão precisar ser aprovados pela CETESB. Então, eles estão prevendo chamar os principais até maio, mas no ano de 2022, eles vão chamar, a ideia é chamar 100% dos 170, mas eles vão estar priorizando os mais emissores, os que precisam melhorar as tecnologias práticas disponíveis, colocar as melhorias, na verdade, as tecnologias do processo para melhores tecnologias práticas disponíveis. E existe no site da CETESB, né, nesse endereço que está colocado aqui, que é basicamente informações sobre o PREF, incluindo esses guias. Esses guias, eles trazem o seguinte: o que tem de melhor tecnologia prática disponível aí para você instalar na sua fonte? E eu não sei se, eu acho que eu não vou conseguir, eu vou ter que fazer aqui, agora eu consegui, porque eu fiz um hiperlink desse documento para vocês avaliarem. E por que eu passei muito rápido com vocês? Talvez eu precisasse, se fosse os setores envolvidos, talvez tivesse que ser um pouco, porque eu acredito, eu fiz uma avaliação para essa reunião de todos dos associados aí da Abilux, e nenhuma empresa, elas estão, aqui é o documento como um todo, e eu não vejo os associados aí da Abilux que seriam convocados por esse PREF 2021. Mas é importante que vocês avaliem se realmente eu estou correta nessa minha informação, porque é isso aqui, ó, empresas elencadas por região de controle. Então, você tem região de controle 1, né, que é, por exemplo, a região metropolitana, quais são município, e as empresas são nominais. Então, empresas do grupo 1 é aquela que tem o maior número de exigências. Então, essas provavelmente vão ser as prioritárias pela CETESB. Aí você tem grupo 2, que são as empresas que entraram no PREF agora. Essas vão precisar preencher um inventário, e tem um outro também grupo de exigências. Vocês podem ver que o grupo 3 não estão aqui elencadas. Então, por região de controle, é público esse documento, tá, gente? Então, por isso que eu estou aparecendo, inclusive, o nome das empresas. Então, eu fiz uma pesquisa muito rápida. Só um minutinho, Sueli. Desculpa te interromper. Que você está falando, mas não compartilhou com a gente. Mas o Jorge enviou o anexo no chat, tá? Então, para todos, se já quiserem baixar o documento, está disponível. Tu mandou também? Não, eu mandei da Bilu, por meia apresentação. Você mandou, foi a sua. Isso mesmo. Tá, mas eu mando para vocês também, mas assim, deixa eu ver se eu consigo. Então, vocês estão vendo minha tela? Sim. Porque eu vou mostrar o documento, é que eu fiz um hiperlink, então eu vou aproveitar e eu vou apresentar ele sem hiperlink, que eu acho que é mais fácil. Estão vendo já, né? Não, ainda está na sua apresentação. Então, deixa eu separar e eu vou colocar ela para... agora vai.
Mas eu acho que ela vai demorar um pouco. Não, então. As tecnologias. Hoje ele não está, meu amigo. Agora foi. Agora sim. Então tá. Ótimo. Então veja assim, ó, região de controle 1, empresas do grupo 1. Aí o município, o nome é nominal, essas empresas que vão ser convocadas, tá, gente? Então, empresas do grupo 2. Então, região de controle 2, empresas do grupo 1, empresas do grupo 2. Então, o grupo 1 é aquele grupo de maior exigência, o grupo 2 é o que está entrando agora e vai ter que fazer o preenchimento do inventário. Então, o que eu estava comentando, então, são região 4, região 6 e região 7. São essas, e esse aqui é específico do setor de Santa Gertrudes, tá? Então, o mais importante, aí vocês avaliarem se realmente tem algum associado de vocês que esteja nesse grupo das elencadas no anexo 2. Porque eu, numa pesquisa muito rápida, eu não consegui visualizar que vocês estariam envolvidos. Vou parar de compartilhar, tá, gente? Eu não sei se vocês estariam envolvidos nesse PREF 2021. Mas se vocês tiverem depois, vocês quiserem fazer um pedido de uma explicação mais detalhada, como a gente já fez com outros setores, inclusive a gente teve reunião, inclusive com a CETES, porque realmente é um documento muito pesado e que a gente teve muita dúvida, mas eu não acredito que os setores de vocês estejam envolvidos neste momento no PREF 2021. Então, acredito que não vai ter convocação. Mas eu aconselho a fazer a leitura na íntegra, principalmente dessas empresas elencadas aí no anexo 2. Mas eu passo para vocês tanto a apresentação quanto esse documento. Eu não sei para quem que eu passo, você quer passar no chat, eu não sei quem. O Jorge me passa o e-mail para quem eu devo mandar, e aí eu mando para vocês tanto a apresentação que eu fiz agora, quanto o próprio documento do PREF. Pode passar para mim ou para a senhora Marilena. Então tá ótimo. Eu não sei se ficou alguma dúvida, porque eu acho que é um documento bastante informação, né? Então, não sei nem se deu para ter dúvida. Eu tenho uma pergunta de caráter geral. Você acha que vamos dizer, essa decisão de diretoria da CETESB vai refletir no Brasil inteiro? Olha, a CONAMA de qualidade do ar, hoje ela já seguiu, por exemplo, 2013 saiu a do Estado de São Paulo, 2018 saiu a do CONAMA. Então, eu acredito que, não sei se a médio ou longo prazo, vão seguir os mesmos, porque tudo começa no Estado de São Paulo e depois vai para os outros estados. Então, se você for pegar que em 2013 saiu o decreto e 2018 saiu o CONAMA, com os mesmos padrões, e assim, tá assim, no forno uma política nacional de qualidade do ar. Então, eu acredito que sim. Assim, só não posso dizer a curto prazo, longo ou médio, mas que vai a reboque do Estado de São Paulo, vai, não tenha dúvida. Uma outra pergunta é a seguinte: a CETESB costuma inventar muita coisa. Se eles estão com uma ideia de inventar mais alguma coisa no próximo futuro? O PREF, especificamente do PREF, a gente só está na meta 2. Meta 3 e meta 4 também daqui a alguns anos está vindo. Eles não estão, a princípio eles tinham colocado na época na proposta de anos, a cada 3 anos revisar. Hoje eles revisam, né? Eles fazem uma avaliação de como está a qualidade do ar a cada 3 anos, e depois eles fazem essa reorganização aí das regiões de controle. Então, assim, com relação ao PREF, daqui a um tempo tem a meta 3, e todo mundo vai ter que continuar fazendo mais coisas. Daqui a pouco pode ser outros setores envolvidos. Então, hoje está essas empresas elencadas, mas se tem CNPJ e produz no Brasil, e produz no estado de São Paulo,
1 hora pode entrar no PREF. Isso aí é sem fato, porque, na verdade, se você for atender o padrão, que é a meta 4 da Organização Mundial de Saúde, são padrões extremamente restritivos, né? Então, realmente, vai acabar sobrando para bastante gente. Hoje, a gente está trabalhando com a meta 2, tem um grupo de 170 empresas, umas conseguiram sair, aí algumas regiões conseguiram melhorar aí com as melhorias sendo feitas, tudo, mas eu acho que ainda tem bastante coisa e pode aparecer bastante coisa ainda pela frente, viu, Isaac, de exigências com relação à qualidade do ar, isso é fato. Sueli, queria te agradecer pela excelente apresentação. Você e o Jorge contribuíram bastante para as empresas da área de iluminação e a vossa apresentação, então, vai refletir para outros associados que não tiveram a oportunidade de participar hoje e quero te agradecer aos dois, mais uma vez, por disponibilizarem seu tempo e conhecimento para os associados. Muito obrigado mesmo. A gente que agradece e a gente está à disposição, se tiver que, for de interesse, de outros que não puderem participar, a gente se põe à disposição, tá? E obrigada novamente aí pelo convite, que a gente aprende também com as perguntas. Tá bom, obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, 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 tchau.